Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a essa edição. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 2 de maio. A Controladoria Geral da União identificou que milhares de pessoas já falecidas receberam benefícios do INSS. Os pagamentos indevidos aconteceram desde 2019 e somam 193 milhões de reais. A auditoria aponta que mais de 17 mil pessoas que já foram a óbito receberam pagamentos entre janeiro de 2019 e julho de 2023. O relatório revela que houve em torno de 230 novos casos por mês. Segundo a Controladoria Geral da União, as falhas foram identificadas desde 2020. A auditoria verificou também que 75% dos pagamentos de aposentadorias e pensões, por exemplo, feitos a beneficiários com indicativo de óbitos, foram mantidos por até 3 meses após a morte. E a um mês do prazo final da entrega da declaração do imposto de renda, a metade dos contribuintes ainda não preparou o documento. A expectativa é que 43 milhões de declarações sejam entregues pelos contribuintes. O prazo para o envio da declaração do imposto de renda 2024, ano base 2023, se encerrando em 31 de maio, metade dos contribuintes ainda não prestou suas contas à Receita Federal. Segundo dados do Fisco, até agora, cerca de 20 milhões de pessoas já cumpriram com suas obrigações fiscais. Mas são esperadas 43 milhões de declarações do imposto de renda neste ano. A entrega fora do período determinado pela Receita Federal gera multa que pode variar de R$ 165 a até 20% do imposto devido, mais juros de mora, para atrasos no pagamento de uma conta ou dívida. Entre os estados, São Paulo lidera em número de declarações entregues, com 6 milhões de documentos, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro. Já os estados de Roraima, Amapá e Acre apresentam os menores números de documentos entregues. O presidente Lula já sancionou as mudanças na tabela do imposto de renda, que garantem a quem receber até 2 salários mínimos, cerca de R$ 2.824, a isenção do tributo. O contribuinte que ganhou até esse valor por mês em 2023 já está dispensado este ano de prestar contas com o leão. Estão obrigados a declarar aqueles que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 30 mil, rendimentos isentos superiores a R$ 200 mil, ou possuem bens e direitos que ultrapassem R$ 800 mil. E ainda falando sobre economia, a segunda data mais lucrativa para o comércio está chegando. Nesse ano, o Dia das Mães cai no dia 12 de maio. De acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, 78% dos consumidores do Brasil pretendem presentear as mães nesta data. Roupas, calçados, perfumes, cosméticos e chocolates. São inúmeras opções para presentear aquela que tanto fez e faz por você. O Dia das Mães deve movimentar mais de 40 bilhões de reais no varejo este ano. O volume de vendas deve ser 3,5% maior que no ano passado. A estimativa é que 128 milhões de pessoas vão às compras neste ano. De acordo com o divulgado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, o estado de São Paulo é onde deve haver a maior participação nas vendas, com 3,9 bilhões de reais, seguido por Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. E mudando de assunto para falar sobre saúde, a vacinação contra a gripe foi ampliada para todos com mais de 6 meses em São Paulo. Após a recomendação do Ministério da Saúde, a ampliação acontece na capital, aqui em São Paulo, em todos os postos de saúde e AMAS. A imunização contra a gripe pode ser feita na capital em todas as unidades básicas de saúde, das 7 da manhã às 7 da noite, e nas assistências médicas ambulatoriais que estão funcionando em horário estendido até 10 da noite. A Secretaria Municipal da Saúde informou que a ampliação da vacinação da gripe deve contribuir para proteger a população, além de reduzir as chances de casos mais graves da doença. Este ano, a campanha de vacinação em São Paulo começou no fim de março por fases de grupos prioritários. No total,
Até a última terça-feira, mais de 1 milhão de doses da vacina contra a gripe tinham sido aplicadas, totalizando quase 27% do grupo prioritário, composto por cerca de 4,5 milhões de pessoas em todo o município paulista. Medidas simples como lavagem frequente das mãos, uso de máscaras, cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, lenços descartáveis, manter os ambientes arejados também ajudam na prevenção da gripe. E nos destaques internacionais, a China publicou hoje um balanço atualizado do desabamento de uma estrada na província de Guangdong, que provocou 48 mortes. As fortes chuvas das últimas semanas na região provocaram o colapso de um trecho de 18 metros da estrada entre a cidade de Meizhou e o condado de Cabu, na madrugada de quarta-feira. O balanço anterior era de 36 vítimas. 30 pessoas ficaram feridas, mas estão fora de perigo. Imagens exibidas pelo canal estatal CCTV mostram máquinas escavando a encosta pela qual os veículos caíram e um guindaste que retirava os carros danificados do local. A imprensa estatal afirmou que o desabamento foi um desastre geológico natural provocado pelo impacto das chuvas persistentes que o governo vinculou às mudanças climáticas. A província de Guangdong, a mais populosa do país e com um importante centro industrial, foi afetada nas últimas semanas por vários desastres atribuídos a eventos climáticos extremos. As chuvas intensas devem prosseguir até domingo no sul da China. E agora a gente volta a falar sobre a situação na faixa de Gaza, porque a ONU afirmou nesta quinta-feira que a reconstrução da região custará entre 30 e 40 bilhões de dólares. A faixa de Gaza foi devastada pela guerra entre Israel e Hamas, que já dura quase 7 meses. Segundo estimativas iniciais do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a reconstrução da faixa de Gaza exigirá um esforço sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial e poderá alcançar 40 bilhões de dólares. O grupo extremista Hamas ainda não respondeu à oferta israelense de trégua em Gaza, o que aumenta as dúvidas sobre a possibilidade de um cessar-fogo após quase 7 meses de guerra. A proposta é a libertação de reféns mantidos em cativeiro em Gaza, desde o ataque do grupo de 7 de outubro contra o território israelense, em troca da liberação de detentos palestinos de penitenciárias de Israel. O acordo seria o primeiro desde a trégua de uma semana em novembro, que permitiu a troca de 80 reféns israelenses por 240 presos palestinos. Nesta quarta-feira, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, aproveitou sua visita a Israel para incentivar o acordo. O secretário disse que a proposta é extraordinariamente generosa por parte de Israel e pediu ao Hamas que aceite o acordo. Mas reiterou que os Estados Unidos não apoiam uma invasão israelense em Rafah, no sul de Gaza, onde 1,5 milhão de palestinos sobrevivem em condições extremas. Mais um confronto entre policiais e manifestantes em um acampamento de protesto pró-Palestina foi registrado hoje. 30 centros de ensino em todos os Estados Unidos tiveram protestos e se tornaram o centro do debate no país. Os estudantes pedem pelo fim da guerra em Gaza. A polícia entrou nesta quinta-feira na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, para desmantelar as barricadas erguidas por grupos que protestavam contra a guerra em Gaza e efetuou várias detenções. Oficiais com equipamento de choque dispersaram os manifestantes que tentaram resistir em frente ao acampamento montado no campus. Helicópteros sobrevoaram o local. A significativa presença policial em torno da UCLA ocorre depois que as forças de segurança foram criticadas por intervir tardiamente em confrontos violentos na noite de terça, quando grupos de contra-manifestantes atacaram o acampamento estudantil pró-Palestina. A universidade anunciou que as aulas seriam remotas nesta quinta e sexta-feira devido ao que chamaram de emergência no campus e pediu que os alunos evitassem a área de protesto. As manifestações pró-Palestina começaram há 2 semanas na Universidade de Columbia, em Nova York, e se espalharam por quase 30 centros de ensino dos Estados Unidos. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e te convido a ficar ligado na nossa programação. Até mais!